Quinta-feira é dia de dicas de saúde bucal e o Dr. Mauro Mirapalete chega à programação da Rede Mar Azul. Para concluir o assunto da semana passada, o Dr. Mauro vai desvendar alguns mistérios dos aparelhos ortodônticos. Está no ar o Fala Dentista. Dr. Mauro, qual é a diferença entre um aparelho convencional e um autoligável? Quando a gente fala assim, pro meu paciente, tá? Existem dois tipos de diferença, tá? Existe a diferença na execução de cargas, na biomecânica do tratamento, ou seja, como as forças vão incidir sobre meus dentes e sobre as minhas raízes dentárias. Existe a diferença de questão sensorial de uso do meu paciente, tá? Então hoje a gente vai se ater mais a essa questão sensorial de uso e não tanto a parte técnica, porque a gente entra numa parte muito de pormenores que não seria tão significativo para o meu paciente, tá? A parte de conforto, tá? Imagina assim, paciente que nunca utilizou o aparelho, tá? Com certeza ele já ouviu alguém falar, mas o meu aparelho, poxa, eu deito a cabeça no travesseiro, ele corta a bochecha, eu não consigo jogar o meu futebol, o meu vôlei, se acontece algum acidente ali, ele corta o lábio, ele me incomoda, não gosto, escapou o fio, ele ficou machucando a gengiva. São relatos muito comuns de paciente que usa aparelho. Tá, mas então o Mauro está falando que usar aparelho é horrível, né? Que não tem como usar aparelho. Não, gente. O que eu falo é o seguinte: vamos passar durante um tratamento que muitas vezes demora 1 ano e meio, 2 anos, por situações pontuais desconfortáveis. Sim, provavelmente acontecerá. Na grande maioria dos casos acontece. De um dia escapar o fio, de um dia você machucar a bochecha. Isso acontece. Dentro do alinhador invisível, o índice disso acontecer é quase zero, tá? Porque a gente não tem estruturas metálicas associadas ao uso do alinhador invisível. Tá? Então eu não vou ter essa estrutura metálica que vai machucar o meu lábio, ou machucar a minha bochecha, ou o fio metálico que vai escapar e talvez machucar minha gengiva, enfim. Então eu consigo trazer mais conforto do ponto de vista de possíveis dores durante o decorrer desse tratamento, né? Além do que eu tenho menos fatores de retenção durante as alimentações. Então, conforme você alimenta, durante o autoligado, né, com o uso do autoligado, você vai ter algum acúmulo de alimento ali que vai te dar mais trabalho para fazer a higienização. Não é inviável, você consegue fazer, só vai te dar mais trabalho. E no alinhador invisível não. No alinhador invisível você vai removê-lo para fazer a higienização, o que também torna-o mais confortável. Tá? Então, basicamente é isso. A gente vai ter 2 linhas de tratamento. As 2 são ótimas, as 2 vão funcionar e as 2 possuem diferenças, sim. O paciente tem que entender qual que faz mais sentido para ele naquele momento. Dr. Mauro, quais são as principais funções de um aparelho ortodôntico? Você tocou no ponto-chave, tá? Então são duas ideias principais de tratamento: função e estética, tá? Muitas vezes a função não é o principal para o paciente não quer saber muito da função, né? Ele quer a estética. Mas a função é importante porque a gente tem que imaginar que elementos dentários eles nasceram para ocluir, ou seja, os dentes de cima nasceram para tocar nos dentes de baixo. Quando a gente tem más oclusões, ou seja, uma função prejudicada, eu posso ter contato prematuro de um lado, contato prematuro na parte da frente, dentes que não encostam, tá? E isso vai prejudicar no longo prazo, tá? Por quê? Quando um não está trabalhando, alguém está fazendo o seu trabalho, tá? Então eu estou tendo sobrecarga em algum elemento por conta de que alguns elementos não estão trabalhando, tá? E isso vai causar um problema daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. E a gente tenta com a ortodontia prevenir que isso aconteça, tá? Quando a gente fala de estética poxa, Mauro, meu dente ele é muito aberto, meu dente ele é muito giradinho, meu dente ele é muito para frente, enfim. Aí a gente tem que entender as proporções maxilofaciais desse meu paciente e entender o que a gente pode fazer para melhorar e deixar ele mais harmônico, tá? São 2 questões diferentes que a gente trata tentando unificá-las, né? Tentando deixar estética e função em harmonia para o paciente sair daqui com um sorriso no rosto. Para conferir mais dicas de saúde bucal, acesse as redes sociais da Rede Mar Azul. O Dr. Mauro Mirapalete atende diariamente na Hora Unic de Balneário Pissarras. E a avaliação pode ser agendada gratuitamente através do telefone 991710051. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.